Seja bem-vindo ao Bíblia Sem Engano. Este canal existe para quem está cansado de ver a palavra de Deus sendo usada como instrumento de medo, culpa e arrecadação. Aqui a Bíblia não é escudo de sistema religioso, nem ferramenta de chantagem espiritual. Se você acha que questionar líderes religiosos é falta de fé, este canal não é para você. Agora, se você está cansado de ver a Bíblia sendo usada como ferramenta de medo, culpa e arrecadação, seja bem-vindo. Aqui não tem campanha, não tem porcentagem, não tem chantagem espiritual. Aqui a Escritura não é usada para encher cofres, mas para abrir os olhos. O Bíblia Sem Engano existe por um motivo simples. O Evangelho não precisa de truques para funcionar. Quem precisa de manipulação já perdeu a fé no que prega. Vamos expor textos fora de contexto, desmontar dogmas lucrativos, confrontar discursos prontos e mostrar, versículo por versículo, onde a palavra foi torcida para sustentar poder, dinheiro e controle. Não seguimos homens, não defendemos sistemas, não negociamos consciência. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Se a verdade liberta, por que tanta gente tem medo dela? Aqui a Bíblia fala. O sistema treme e a consciência respira. Bíblia sem engano, porque o Evangelho não foi feito para enganar ninguém. E é exatamente aqui que começamos a tocar na ferida que ninguém quer expor. Um dos maiores exemplos de como a Bíblia foi torcida para sustentar poder, controle e dinheiro atende por um nome conhecido: dízimo. Não como ele aparece nas Escrituras, mas como ele é pregado hoje, fora de contexto, misturado com medo, culpa e linguagem emocional. O que deveria ter ficado na antiga aliança foi reapresentado como princípio espiritual. O que Cristo cumpriu e encerrou foi ressuscitado como regra disfarçada de voluntariedade. E o que o Evangelho chama de liberdade foi substituído por pressão psicológica. Por isso, neste vídeo e nesta série, nós vamos encarar de frente um tema que gera desconforto exatamente porque sustenta um sistema inteiro: o dízimo, a lei e a chantagem espiritual. Quando se tenta ressuscitar o que Cristo encerrou. Quando a graça vira discurso e a lei vira prática. Uma das maiores perversões do Evangelho não é a negação explícita da graça, mas a sua manutenção apenas no discurso, enquanto na prática se reintroduz a lei por meios indiretos. O dízimo moderno raramente é chamado de obrigatório, mas continua funcionando exatamente como tal, com percentual fixo, expectativa universal, pressão moral e consequências espirituais implícitas. Não se trata mais de dizer é lei, mas de dizer não é lei, desde que você obedeça. Essa é a fraude. O texto usado para confundir: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Mateus 5,17. Aqui nasce o argumento mais repetido e mais mal compreendido. Se Jesus cumpriu, então a lei continua valendo. Isso revela a ignorância bíblica básica. Cumprir não é perpetuar, é concluir. A própria Escritura define o sentido. Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10,4. A palavra grega telos significa meta alcançada, finalidade concluída, encerramento funcional. Uma dívida paga não continua em vigor. Um contrato cumprido não segue sendo exigido. Paulo é inequívoco. Havendo riscado a cédula que era contra nós, removeu-a inteiramente, encravando-a na cruz. Colossenses 2,14. Se a lei ainda estivesse válida, ela não estaria cravada na cruz, estaria ativa contra o crente. Manter a lei como exigência após Cristo é declarar, na prática, se a justiça vem pela lei, logo Cristo morreu em vão. Gálatas 2,21. Quem traz um mandamento da lei assume toda a lei. Aqui está o ponto que o sistema evita enfrentar. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos.
Tiago 2:10. Se o dízimo é defendido como princípio eterno, então, onde está a circuncisão? Gálatas 5:2-3. Onde estão os 613 mandamentos? Onde estão as leis cerimoniais e civis? A lei não funciona em partes, ela é indivisível. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça decaístes. Gálatas 5:4. O dízimo só se tornou lei quando foi instituído na aliança mosaica. Fora dela, os casos anteriores foram atos isolados e não normativos. No Antigo Testamento, o dízimo era imposto, percentual fixo, vinculado ao templo, destinado aos levitas. Todos os dízimos da terra são do Senhor. Levítico 27:30. Logo, a lei não depende de intenção. Lei exige. O dízimo não obrigatório. A fraude da falsa voluntariedade. Hoje raramente se diz: o dízimo é obrigatório. Diz-se algo mais sofisticado. O dízimo não é lei. Se for dado de coração, deixa de ser lei. Isso soa espiritual, mas é uma fraude lógica e teológica. Algo não deixa de ser lei só porque é dito com linguagem emocional. Uma prática continua sendo legalista quando a percentual fixo, 10%, a expectativa universal, todo fiel dá, a consequência espiritual implícita para quem não pratica, a acusação moral contra quem questiona. Isso não é voluntariedade, é coerção espiritual disfarçada. Os dízimos de Abraão, Jacó e Levi não provam um princípio eterno, provam exatamente o contrário quando lidos à luz de Hebreus. Abraão deu um dízimo pontual dos despojos de guerra, sem ordem divina e sem recorrência. Jacó fez um voto condicional, negociando com Deus, algo jamais normatizado nem repetido. E Levi é citado em Hebreus 7 apenas como argumento de representação, não como modelo prático. Estava nos lombos de Abraão, para demonstrar a inferioridade do sacerdócio levítico diante de Melquisedeque. O texto não caminha para a manutenção do sistema, mas para sua demolição, pois conclui: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7:12. E o golpe final vem logo depois. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Hebreus 7:22. Se há fiador, não há mais cobrança. Se há aliança melhor, a anterior envelheceu. Se Cristo responde por tudo, não sobra espaço para percentuais, votos condicionais ou sistemas de arrecadação. Usar Abraão, Jacó e Levi para sustentar dízimo hoje é ignorar o argumento inteiro de Hebreus, que não preserva o antigo sistema. Assina sua certidão de óbito ao declarar Cristo como o fiador definitivo. Chamar o dízimo atual de ato isolado é um truque de linguagem. Um ato isolado não é ensinado como norma, não é esperado de todos, não se repete mensalmente, não define fidelidade nem produz culpa em quem não pratica. Abraão e Jacó agiram pontualmente. O sistema moderno cria padrão contínuo. Onde há repetição, expectativa universal e consequência espiritual implícita, há lei funcional, ainda que negada no discurso, e a Escritura julga pelo fruto, não pelo rótulo. Mateus 7:16. A Escritura define o oposto. Cada um contribua segundo propôs no coração, não por necessidade. Segunda carta aos Coríntios 9:7. Se existe necessidade, ainda que psicológica, já não é graça. Dizer, faça de coração, enquanto não fazer gera culpa. Questionar gera suspeita. Recusar gera acusação. É exatamente o mecanismo da lei. A lei produz ira. Romanos 4:15. Percentual fixo nunca foi graça. Aqui está o ponto incontornável. Graça não trabalha com porcentagem. Espírito não opera por taxa. Se fosse de coração, não haveria número, não haveria padrão, não haveria cobrança indireta. O percentual de 10%
só se torna exigência religiosa quando é institucionalizado pela lei mosaica, não do Novo Testamento. Depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Gálatas 3:25. Misturar alianças nunca é neutro. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. A chantagem da avareza, o último recurso. Quando o argumento bíblico falha, surge a acusação. Quem não dá dízimo é avarento. Isso é chantagem espiritual. A Bíblia nunca define avareza por percentual. A avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Avareza é amar o dinheiro. Recusar-se a sustentar um sistema corrupto e corruptor da palavra de Deus não é avareza, é consciência. O Deus que exige esse dízimo não passa do próprio bolso de quem o cobra, e a chamada casa do tesouro nada mais é do que cofres particulares travestidos de espiritualidade. Cada nova placa de igreja erguida sem compromisso com o Evangelho não representa a expansão do reino, mas a abertura de mais um cofre e o surgimento de mais um charlatão vivendo da fé alheia. Paulo age de forma oposta aos manipuladores. Não digo isto como ordem. 2 Coríntios 8:8. Logo, onde há ordem, há lei. Onde há lei, não há graça. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Segunda carta aos Coríntios 3:17. Chantagem nunca vem do Espírito. A verdadeira avareza costuma estar no púlpito. Ironicamente, os que mais acusam são os que acumulam luxo, justificam excessos como bênção, chamam questionamento de rebeldia. Cristo já descreveu esse perfil. Atam fardos pesados, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Mateus 23:4. Por dentro estão cheios de rapina. Mateus 23:28. Supondo que a piedade seja fonte de lucro. 1 Timóteo 6:5. O templo não é um cofre. A casa do tesouro acabou. Deus não mora em prédios nem depende de arrecadação. O Deus que fez o mundo não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 17:24. Cristo destruiu o sistema baseado em edifício, sacerdócio e tributo. Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. João 2:19. Ele falava do seu corpo, não de instituições. A graça não convive com chantagem. A queda da graça não começa quando alguém diz é obrigatório. Ela começa quando a liberdade é permitida só no discurso. A consciência é controlada pelo medo. A generosidade é substituída por regra. E a cruz deixa de ser suficiente. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Cristo cumpriu, logo encerrou. Tudo o que tenta ressuscitar a lei, mesmo com palavras suaves, nega a cruz, anula a graça e transforma o evangelho em sistema de arrecadação. E isso já foi julgado na cruz. Quando a fé vira negócio e o púlpito vira balcão, esse sistema é podre na raiz. Ele não acredita no evangelho. Acredita no retorno financeiro que consegue extrair dele. Se cresce na cruz, não precisaria de coação. Se cresce no Espírito, não precisaria de manipulação. Se cresce na graça, não precisaria de porcentagem. O dízimo de coração, imposto como padrão, revela incredulidade crônica. Não confiam que Deus sustenta, não confiam que Cristo edifica, não confiam que a verdade liberta. Confiam no medo, na culpa e na ignorância do povo. Transformaram o púlpito em balcão, a fé em produto e o rebanho em fonte de renda recorrente. Pregam renúncia enquanto vivem de regalias, falam contra o amor ao dinheiro enquanto organizam a igreja em torno dele, citam Jesus, mas operam como agiotas espirituais. São sacerdotes de um Deus que mora no cofre, profetas do próprio estômago e administradores de um sistema que jamais sobreviveria sem chantagem. Não anunciam arrependimento, anunciam campanhas. Não chamam à cruz, chamam à contribuição. Não formam discípulos, formam pagadores fiéis. A Escritura não trata isso com diplomacia.
Ai dos que ajuntam casa a casa, campo a campo, até que não haja mais lugar. Isaías 5:8. Os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro. Miqueias 3:11. Fizestes da casa de meu pai um covil de ladrões. Mateus 21:13. Isso não é excesso isolado, é estrutura, não é erro humano, é projeto, não é fraqueza, é ganância institucionalizada. E todo sistema que precisa explorar a fé para se manter já declarou, sem precisar de palavras, que nunca confiou no evangelho que diz defender. Se você chegou até aqui, obrigado. Isso já diz muito. Você escolheu a verdade em vez do conforto, o texto em vez do slogan, a consciência em vez da chantagem. Se este conteúdo fez sentido, não guarde só para você. A Bíblia foi escrita para libertar, não para ser usada como ferramenta de controle. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem também anda desconfiando que algo não está certo, mas ainda não conseguiu colocar isso em palavras. Aqui não defendemos homens, não protegemos sistemas e não negociamos a Escritura. Defendemos a verdade, mesmo quando ela incomoda. Examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5:21. Obrigado por caminhar conosco. Nos vemos no próximo conteúdo. Bíblia sem engano. Porque o Evangelho não precisa de maquiagem para permanecer de pé.